Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nesta manhã eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor que se encontra no Salmo de número 5, do verso 1 até o versículo de número 3, que diz assim a palavra do Senhor: Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. Atenda a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habita o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Eu quero compartilhar com vocês, meus queridos e amados irmãos, um texto ou uma reflexão com o tema: devemos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor. De que maneira nós devemos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor? Eu quero aqui, nesta manhã, aprender com Davi. Como foi que Davi se preparava para se encontrar com o Senhor todos os dias? O que é que ele faria, o que ele fazia, né? Portanto, se nós fôssemos receber uma pessoa muito importante, se nós recebêssemos um convite pessoal para nos encontrarmos com o presidente da República ou com alguém importante, nós ia nos preparar, nós ia ornamentar a nossa casa, nós iríamos dar o nosso melhor, nós iríamos comprar o nosso melhor para oferecer um bom café, um bom almoço ou uma boa janta. Não é verdade? Nós ia nos preparar para receber essa pessoa, para dar o nosso melhor. No entanto, meus queridos e amados irmãos, muitos cristãos começam o seu culto, se apresentando nas suas devocionais matutinas, como se não fosse necessário fazer qualquer preparativo. Começa relaxadamente, não tem um respeito, uma devoção, sem saber a quem realmente está adorando, quem vai adorar, a quem vai orar. Nós precisamos nos preparar para cada momento que nós iremos nos apresentar diante do Senhor. Então, vamos aprender, na verdade, com Davi, como era que ele agia em cada momento, cada manhã, no seu culto matutino, como era que ele se apresentava diante de Deus. Primeiro, Davi era sincero com o Senhor, e ele reconhecia a necessidade do seu interior, e ele começa dizendo assim: eu clamo a ti, Senhor, e escuta o meu gemido. O seu coração foi, na verdade, a sua oração foi uma súplica pedindo socorro de Deus. Davi era rei lá em Israel, mas para ele somente o Senhor era o seu rei. Que coisa interessante, né? Então ele tinha toda a autoridade, todo o poder, mas ele se curvava diante de Deus antes de começar a trabalhar. Ele ia buscar ajuda de Deus, ele se colocava aos pés do Senhor, adorando aquele que realmente é rei. Então, amados, Davi, ele era um homem com o coração quebrantado. Ele se derramava na presença do Senhor, mas ele sabia que o Senhor compreendia os seus suspiros e gemidos. Podemos nos aproximar do trono da graça de Deus com liberdade de expressão. Podemos nos aproximar, queridos, diante do trono da graça, confiando nesse Deus maravilhoso. Deus, ele é o nosso Pai, ele conhece o nosso coração, ele conhece as nossas necessidades, e ele nos recebe de braços abertos quando nós vamos até ele com o nosso coração quebrantado. Davi, ele se quebrantava na presença de Deus, ele não fazia nada sem antes se colocar aos pés do Senhor, sem clamar ao Senhor.
Ele fazia isso todos os dias, a cada manhã. Ele diz: de manhãzinha eu vou até a tua presença, Senhor. Eu coloco diante de ti, tu ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Veja com o posicionamento de Davi. Ter um coração quebrantado. Nós precisamos ter um coração quebrantado para nos encontrarmos com o Senhor todos os dias. Em segundo lugar, Davi era fiel em seu compromisso a cada manhã e não permitia que coisa alguma interferisse na sua comunhão com o Senhor. Por isso que ele diz assim: pela manhã ouvirás a minha voz. E ele não permitia que nada o atrapalhasse. Ninguém interrompia Davi. Sabia que aquele momento era o momento dele com Deus. Ninguém ousaria de interromper o seu momento de oração. Você tem esse momento de oração? Você tem aquele momento, aquele horário no dia que as pessoas sabem, que a sua família sabe que você está diante do trono da graça de Deus e que nada pode lhe interromper? Davi, ele tinha seu compromisso com Deus. Aleluia. Nós precisamos ter um compromisso com Deus, compromisso sincero, compromisso verdadeiro. Em último lugar, querido, Davi não apenas era fiel em seus compromissos ou em seus cultos, suas orações matutinas com o Senhor, como também ele era organizado e sistemático. O termo traduzido por apresentar, quando ele diz: pela manhã ouvirá minha voz, apresentarei a ti a minha oração, expressa, queridos amados irmãos, o uso para cultuar ao Senhor como era de costume antigamente. Ali apresentar significa cultuar o Senhor, os pedaços de carne organizados, a lenha para o sacrifício, para acender ali o altar, e também descrevia a disposição de estar diante do Senhor, perante o altar do Senhor, de se colocar aos pés do Senhor, colocando os pães sobre a mesa do tabernáculo. Nós podemos ver isso lá em Levítico 24:8. Isso é o ato de arrumar a mesa e servir uma refeição para o convidado especial. Davi se apresentava a Deus de forma organizada, prestava o culto, pegava o animal do sacrifício, cortava em pedaço organizado, pegava a lenha, acendia o fogo, os pães, preparava a mesa e cultuava ao Senhor. Davi não era desleixado em suas orações, antes ele se apresentava de maneira organizada. Esse termo também possui conotação militar. Um soldado apresentando-se ao seu comandante para receber ordem em seu exercício, em formação de combate no campo de batalha. Ele ia ali: Senhor, o que é que você quer que eu faça? Eu vim aqui, Senhor, quais são as ordens para hoje? O que eu devo fazer hoje? Ao longo dos anos, muitos soldados se apresentavam a Davi para receber ordens, mas antes de tudo, Davi se apresentava ao Senhor. A fim de exercer autoridade, os líderes devem estar sujeitos a Deus. Fico expressando, queridos irmãos, a ideia de guardar com ansiedade, olhando para o altar, para que Deus venha e nos abençoe. Nós devemos ter essa convicção de manhãzinha se apresentar ao Senhor, em nosso culto matutino diário com o Senhor. Devemos nos aproximar como sacerdotes, levando os sacrifícios ao altar, e como soldados, nos apresentando para receber ordens de nosso capitão. Então, como é que nós devemos nos apresentar ou nos prepararmos para nos encontrarmos com o Senhor? No nosso primeiro culto, na nossa primeira oração, na nossa primeira meditação, nós devemos ter um coração quebrantado, se quebrantar diante de Deus, ter reverência na presença do Senhor, entender que Ele é tudo, que Ele é grande, que nós somos frágeis e pequenos, que precisamos desse Deus maravilhoso. Não ser orgulhosos, mas humildes na presença de Deus. Não dar ordem, mas receber as ordens de Deus.
para a nossa vida. Segundo lugar, nós devemos ser fiel em nosso compromisso com o Senhor, na nossa oração ao Senhor. Nós devemos nos colocar diante de Deus, fiel à nossa vida de oração, fiel na nossa vida de intimidade com o Senhor. Terceiro, nós devemos ser organizados, nos apresentar como sacerdote, arrumar a mesa, apresentar os pães para cultuarmos ao Senhor. Como é que você tem se apresentado a Deus? Como é que você tem se preparado para cultuar ao Senhor? De todo jeito, de toda forma? Não, amado. Nós precisamos nos preparar todos os dias, a cada manhã, de forma organizada, quebrantado, fiel, honrando, exaltando o nome do Senhor. Assim, nós vamos prestar o nosso culto e será agradável ao Senhor, e Deus vai nos abençoar grandemente. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te fortaleça com essa palavra, no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por esta palavra, que o Senhor nos abençoe através dela, e que através dessa meditação, aprendendo com a vida de Davi, nós possamos, ó Deus, de forma organizada, temente a Ti, adorar o Teu nome no nosso primeiro momento contigo a cada manhãzinha, para a glória do Teu nome que nós oramos. Amém. Deus te abençoe nesse dia, no nome de Jesus. Amém.